Salve galera, boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu colocar o tema da live. Deixa eu ver que live é hoje, velho. Live 26, deixa eu escrever aqui. Live 26. Hoje é análise. Tô colocando o tema aqui, tá? Fala Lucas, tamo junto. Análise de exercícios. Hoje é treino de membros inferiores, tá galera? Então o bicho vai pegar. As lives estão acabando, deixa eu escrever aqui, desafio live 26. Boa noite, Joana, minha querida aluna, como é que tá, Ju? Tudo bem? Fechou, ó. Hoje, live número 26 do nosso desafio. Nosso desafio tá chegando ao fim, a nossa última live vai ser sexta-feira. Boa noite, Mona, boa noite, Bruna, boa noite, Zilda. Galera, vocês têm noção que a nossa live vai acabar sexta-feira? Cara, eu já fiz 26 lives, vão ser o total de 30. Muito conteúdo foda eu passei pra vocês, espero que vocês tenham anotado, espero que vocês tenham absorvido o máximo de conhecimento possível que eu passei, né, nesse um mês, na verdade, né, de lives. Eu nunca tinha feito tanta live seguida. Fala, Brunão, tamo junto! E é o seguinte, então hoje eu selecionei alguns vídeos aqui, eu tô com uma cara amassada porque eu tinha dado uma dormida depois do treino, que eu tava exausto. E aí eu tirei uma cochilada. Então é o seguinte, a live de hoje vai ser sobre treino de membros inferiores. Vou explicar pra vocês, revelar na verdade, métodos que vocês podem aplicar de execução, na verdade. Não é metodologia que nem eu fiz de drop set, hash pause, biset, que foi a live de ontem, mas eu vou analisar alguns exercícios que a galera faz errado. São exercícios comuns, tá? Comuns eu falo, são exercícios básicos que precisam estar em todos os treinos de membros inferiores para vocês conseguirem potencializar o trabalho de ganho de massa muscular, quadríceps, glúteo, posterior, adutores, enfim. E quando a gente comete esses erros, que são erros simples, a gente acaba comprometendo o nosso desenvolvimento muscular. Por quê? Porque se a gente não tem a execução perfeita, se a gente não tem a técnica certa, a gente não tem como gerar hipertrofia muscular. Independente da carga, a carga é um fator relevante, sim, é uma variável que vai contribuir para o ganho de massa muscular, mas não é a única. Então não adianta socar de peso no aparelho se tu não tem a técnica perfeita. Então tem alguns exercícios que parecem ser muito simples de ser executado, mas na verdade não são. Então duas coisas que eu quero que vocês façam. As lives não ficam salvas, eu compartilho de vez em quando alguns trechos das lives, mas as lives na íntegra ninguém tem acesso, tá? Quem viu ao vivo, quem não viu infelizmente não vai ver, por isso que eu falo, galera, assistam as lives todos os dias ao vivo, porque elas não ficam salvas. Então, na verdade, eu salvo pra mim, pra ter conteúdo pra ir soltando durante algum tempo. E eu não salvo todas, são só algumas, tá? É o seguinte, duas coisas que eu quero que vocês façam pra mim. E vamos fazer bombar essa live, cara, vamos fazer chegar em 200 pessoas aqui na live pra gente fechar a nossa semana com chave de ouro. Conto com a ajuda de vocês. Duas coisas. Primeira coisa, clica no aviãozinho de papel que tá aqui embaixo e aí vai aparecer um monte de bolinha que são os teus amigos do Instagram. E aí o que tu vai fazer? Clica nessas bolinhas, manda essa live pro máximo de amigos possíveis. Essa é a primeira coisa. Depois, coloca o soquinho nos comentários para eu saber que tu enviou. Segunda coisa que eu quero que tu faça é apertar no coraçãozinho. Ó, tem gente que já tá apertando aqui. Tem um coraçãozinho aqui embaixo, clica no coraçãozinho aqui embaixo, manda e... Clica no aviãozinho porque o Instagram, ele avisa mais gente que a minha live tá acontecendo, porque cada vez que vocês clicam ali, o Instagram pensa, cara, a live do Léo tá massa, vou entregar essa live pra mais gente. Tem algumas pessoas que me reclamaram o seguinte, Léo, mesmo eu ativando a notificação nos stories que a tua live vai começar, o Instagram ele não avisa. Outra coisa também, a galera falou que precisou entrar no meu perfil do Instagram pra ver que a live tava acontecendo, porque o Instagram não tava avisando a galera. Então eu peço que vocês façam isso. Compartilha aqui no aviãozinho de papel, só clicar aqui e apertar nas bolinhas, e aí depois clica no coraçãozinho. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Beleza, então hoje é sobre membros inferiores. Ontem a gente fez sobre membros superiores. Foi ontem que a gente fez membros superiores? Foi. Camila falou que foi. Então ontem a gente falou sobre ombro, elevação lateral, desenvolvimento. Falamos sobre desenvolvimento? Eu estou muito ruim de memória. Mas enfim, eu anotei aqui para eu não esquecer. Ó. A gente falou sobre ombro, costas, bíceps, tríceps, peito também. A gente falou sobre supino, crucifixo. Cara, vários erros que as pessoas cometem. É por isso que vocês não conseguem desenvolver massa muscular. Ó, amor, a galera falou que o Instagram não tá avisando eles
Que foda, né? O Instagram quer me derrubar, velho. É que eu acho que tem muita live acontecendo. Enfim, não sei. Então vamos lá. Primeiro exercício é o... Cara, e... Eu tinha selecionado o lombar do banco romano e eu perdi esse vídeo. Vocês acreditam? Vocês não estão acreditando, né? Beleza. Deixa eu pegar um vídeo aqui. Isso aí, Brunão. Hoje vai passar de 200 porque o pai chegou. Ô, Brunão, manda pra galera aqui, monstro. Manda pra galera. Ó, vamos começar com o flexor. Cadê? Ó, eu quero que vocês... Eu vou colocar o vídeo e eu quero que vocês analisem a execução dessas meninas. Beleza? Deixa eu desativar aqui os comentários. Ó, deixa eu tirar o som aqui. O que vocês acham que tem de errado nessa execução aqui? Tem uma coisa muito errada. Primeiro é o professor ajudando, né? Não sei se é professor ou parceiro de treino, mas enfim. Primeira coisa é ele ajudando sem corrigir. Esse é o primeiro erro, que não era esse que eu queria que vocês falassem. Mas, na verdade, tem dois erros. Acabei de olhar o outro ali. Tem dois erros que estão acontecendo nessa execução. Quais são eles? Escreve aqui pra mim nos comentários. Dois erros que está acontecendo nessa execução. Quais são eles? Quais são os dois erros graves, tá? Graves, diga-se de passagem. Sem contar o personal que está ajudando, que esse é um caso à parte. Ponto de descanso, Jaque, aonde? Aninha, muito bom. Aninha Zambon, acertou. Ponto de descanso no final do movimento do alongamento. Subindo muito? Tá subindo demais também. É um erro também. Boa, Jussara. Então é o seguinte, lombar. Cara, vocês mataram a charada. Excelente. Vocês são foda. Primeiro, elevar o... Vamos começar por pares, tá? Que foi o que as meninas falaram ali. Descer demais. Léo, por que eu não posso descer demais se eu ouvir falar que quanto mais eu descer, melhor? Quanto mais tu descer, melhor, desde que tu consiga evitar os pontos de descanso. Quem aqui acompanhou as minhas lives sabe que eu falei, acho que praticamente em todas as lives, sobre ponto de descanso. Que é o seguinte, ponto de descanso são momentos durante a tua execução que a tua musculatura perde contração, ou seja, perde tensão. E a gente sabe que tempo sob tensão gera mais hipertrofia. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais tempo o teu músculo ficar em contração, ou seja, tensionado, maior vai ser as chances de tu conseguir promover hipertrofia muscular. Então, quando a gente evita esses pontos de descanso, a gente mantém o nosso músculo sob tensão por mais tempo. Tempo sob tensão gera mais hipertrofia. Deixa eu desativar aqui de novo. Então, o primeiro ponto de descanso que acontece é quando ela estende completamente o joelho. A gente não pode estender a articulação do joelho no final do movimento. E calma que depois eu vou mostrar a execução correta, tá? Primeiro vamos analisar só os erros. Então, primeiro, não pode estender a articulação do joelho lá no final do movimento, porque tu acaba relaxando a musculatura do posterior de coxa e tu acaba também forçando a articulação do joelho. Não é legal. Tá? A gente precisa manter a musculatura sob tensão por mais tempo. Então tu vai descer até manter o teu joelho semiflexionado, levemente dobrado. Segundo erro, que acontece logo quando ela faz o movimento de subida, que é a fase concêntrica. Existem duas fases, né? Fase excêntrica, que é o alongamento, que no caso do flexor deitado é quando ela está descendo, quando o posterior de coxa dela está sendo alongado. E a fase concêntrica, que é onde tu está contraindo a musculatura. Concêntrica, contrair. Quando ela sobe, quando ela faz o movimento de subida. Então, quando ela faz esse movimento de subida, percebe que ela ergue o glúteo quando ela faz esse movimento. Por quê? Provavelmente a carga tá mal adaptada para ela, a carga tá muito pesada e ela tenta utilizar essa técnica do roubo. Mas o que acontece? Quando ela faz esse movimento, primeiro assim, olha quando ela tá descendo, percebe a coluna lombar dela, o que faz? A coluna lombar dela fica em C. Tá? Ela fica em flexão. A coluna dela fica em C quando ela desce. E quando ela sobe, ela ergue o glúteo e a coluna lombar dela fica em U. Ou seja, flexão de coluna lombar, extensão de coluna lombar. O que isso acaba acontecendo? Gera uma sobrecarga desnecessária na coluna lombar. Então muitas de vocês talvez já tenham executado o flexor deitado e sentiram um desconforto muito grande na coluna lombar a ponto de parar de executar o exercício. E aí tu para de fazer o exercício por uma dor muscular num músculo que não é para doer nesse exercício, no caso a lombar, e aí tu não sente absolutamente nada de fadiga realmente muscular na musculatura do posterior de coxa, que é o músculo-alvo do exercício. Então é para tu sentir dor na musculatura do posterior de coxa, não na coluna lombar. Então
Então quando tu faz movimento de subida, movimento de explosão, erguendo o glúteo, perdendo estabilidade da coluna lombar, tu acaba perdendo eficiência no exercício, acaba gerando essa sobrecarga desnecessária na coluna lombar. E subir demais também não é interessante, porque lá no final do movimento, a ponto do suporte ali que fica na parte das pernas encostarem no glúteo, é outro ponto de descanso. Por mais que ela esteja executando numa máquina e a máquina tem um sistema de cabos que exerce uma força contra a musculatura do posterior dela, também acaba acontecendo um ponto de descanso. Então subir demais também não é interessante. Do mesmo jeito que subir demais não é interessante, descer demais também não é interessante. Então erguer o glúteo não pode acontecer. Tem um outro erro aqui, ó. Outra menina fazendo a flexor deitado. Sabe o que é o pior? É o parceiro de treino dela colocar a mão apoiando na coluna lombar. Qual é a necessidade de fazer isso? Qual é a necessidade? A tua aluna não pode mexer. Eu tô colocando aqui, Léo, porque a minha aluna ela não pode mexer a coluna lombar. Ela não vai mexer a coluna lombar se o movimento estiver perfeito e ela tiver a técnica. Não é o fato de tu colocar a mão em cima que vai ajudar a tua aluna. Pelo contrário, vai acabar prejudicando. Olha como ela não tem postura nenhuma em relação à coluna dela lombar. Primeiro, a cadência não existe nessa execução, né? Ela sobe e despenca, ou seja, o movimento a fase mais importante do movimento, que é o movimento de alongamento, que é a fase excêntrica, que é a descida, que é onde ocorre o maior rompimento de fibras, que é onde a gente está realmente resistindo contra o peso, a carga está exercendo uma força contra o posterior e eu seguro, faço uma força contra, né? Resistindo com a carga. É a fase mais importante e ela não está aproveitando ali. Talvez ela esteja fazendo um movimento de uma série para força da fase concêntrica, talvez, mas eu acredito que não. Então, ela não está segurando o movimento, ou seja, ela não está utilizando cadência, cagada, porque cadência é uma das coisas mais importantes numa execução. Já me perguntaram assim, Léo, quando é que eu devo utilizar cadência? Cara, sempre. A cadência em todos os exercícios de todas as séries, de todos os treinos. A cadência é fundamental no treino. Por quê? Porque quando a gente tem controle dos nossos movimentos, a gente consegue ter uma melhor percepção neuromuscular. Grava essa palavrinha foda. Percepção neuromuscular. Que é a capacidade que tu tem de direcionar a força para o músculo-alvo do exercício. É a capacidade que tu tem de se concentrar no músculo-alvo. Percepção neuromuscular, mente-músculo, conexão neuromuscular. Então vocês precisam entender qual músculo vocês precisam sentir e aí depois aplicar a técnica certa e sentir o músculo durante o exercício. Lembra que eu falei pra vocês que ficar mexendo no celular durante o treino é cagada? Porque perde concentração. Se tu perde concentração, tu não consegue direcionar a força para onde tu precisa. Então aqui ela tá subindo a cadência na verdade ela meio que inverteu a cadência, né? Então talvez ela tenha sido uma técnica pensada. Vamos partir desse princípio. Porque existe também a inversão de cadência. Dá uma leve despencada na fase excêntrica e subir na super slow. Mas eu acredito, pela técnica de execução dela que está muito ruim, acredito que não seja isso não. Então, subiu demais, ergueu o glúteo, olha a lombar dela. Flexão, extensão de coluna lombar. Gera sobrecarga na coluna lombar, acaba perdendo eficiência no exercício. Vocês conseguiram visualizar? Escreve aí pra mim se conseguiram entender. Tudo errado, né, Brunão? Conseguiram entender que não pode acontecer essa elevação de glúteo, extensão da articulação do joelho embaixo. Bom, essa execução chega tá meio bizarra, né? Mas enfim, show de bola. Agora vamos para a execução certa de uma menina. Cara, essa menina que eu vou compartilhar agora o vídeo, ela é a Mone, minha querida aluna. Beijão, Mone. Joana, minha querida aluna. Vários alunos meus de consultoria aqui. Seguinte, eu vou mostrar um vídeo agora de uma menina muito aplicada. É uma blogueirinha aí que eu sigo. Eu sigo poucas blogueiras, tá? Quase nenhuma. Mas essa menina eu sigo porque ela tem um shape muito massa. Ela treina muito bem. Ela tem técnica de execução. Talvez vocês já tenham escutado eu falar sobre ela, que é Camila Fauri, o nome dela. Já ouviram falar? É uma menina muito foda, tem um futuro brilhante no Instagram. Ó, Camila Fauri, presta atenção na execução perfeita. Cara, eu acho que o professor dela entende da parada. O cara é bom. Porque ele não deixa ela fazer errado, não.
Ó, então percebe o glúteo da Camila como ele tá estabilizado, percebe a coluna lombar dela como não mexe, como ela chega lá no final do movimento e ela não faz a extensão da articulação do joelho, e quando ela faz o movimento da subida, ela não encosta o apoio das pernas no glúteo. Quase encosta, mas não chega a encostar. Ó, conseguem perceber? Então, por quê? A carga dela tá muito bem ajustada para a condição da Camila. A gente percebe que ela tá fazendo, sei lá, com 6 placas, eu não sei exatamente quantas tem, mas vocês precisam entender que a carga ela é muito importante, sim. A carga é extremamente importante, nada de treinar leve, mas ela precisa estar adequada para tua condição. Então não adianta tu colocar muita carga durante o exercício, sendo que tu não consegue aplicar com a técnica perfeita. Percebe que no final desse vídeo aqui, na execução, a Camila começa a fazer movimento parcial. Por quê? Porque começou a fadigar já. Ela não, a dor dela estava praticamente insuportável. Então o que a gente faz? Mesmo assim a gente continua fazendo a execução, porque a gente quer chegar na falha. Quando que é falha? Falha não é dor. Lembra que eu falei pra vocês que a falha não é dor. A dor é simplesmente o ácido lático agindo ali na tua musculatura durante uma execução. E isso é normal. A gente precisa vencer a barreira da dor. Então falha é quando tu não tem mais força suficiente para conseguir realizar o movimento da forma correta. De novo, falha não é dor. Falha é quando tu não tem mais força o suficiente para conseguir realizar o movimento da forma correta. Então percebe no final do movimento, ó, que ela tá fazendo um movimento parcial. Por quê? Porque ela já não tem mais força para fazer o movimento completo, mas ela tá lá continuando a realizar o movimento para tentar fazer umas 2, talvez 3 repetições a mais. Isso é válido no final da série, não no início, tá? Até existe, tá, uma técnica que se chama Camila o quê? Camila Fauri. As meninas não te conhecem, amor. Tem algumas meninas que não conhecem. Camila Fauri, minha namorada, tá, galera? Para as meninas que começaram a me seguir há pouco tempo, ela é minha namorada, tá? Camila Fauri. Então, beleza. Eu vou tirar os comentários só para vocês verem a execução perfeita. Primeiro, a execução errada. O glúteo subindo demais, só pra gente recapitular, tá? Eu sei que fica um pouco maçante, mas só pra vocês entrarem na cabecinha de vocês. Ergueu o glúteo, estendeu a articulação no joelho, instabilidade na coluna lombar. Agora movimento correto, coluna lombar estabilizada, o glúteo praticamente não mexe, direcionando o movimento para a musculatura do posterior de coxa. E olha a coluna da Camila como fica reta. Eu já vi algumas meninas abraçando assim o banco. Cara, não pode fazer isso. Por quê? Porque tu perde estabilidade na coluna. Não é para abraçar o banco. O banco não é teu crush para tu abraçar. E agora eu vou mostrar pra vocês uma técnica, e é um hackzinho. Lembra que sempre quando eu falo que é hack, não é o exercício hack. Hack é um macete, é uma dica que a maioria dos profissionais não conhecem, que é uma técnica pra gente conseguir potencializar o trabalho na musculatura do posterior de coxa no flexor deitado. Inclusive eu tenho um vídeo aqui, ó, meu, com a Camila. Esse vídeo faz muito tempo já. Cara, faz, sei lá, talvez 2 anos, não sei. Quase 2 anos que a gente gravou lá no CT, que era uma academia. Essa academia nem existe mais. Era uma das academias mais fodas lá de Porto Alegre. Cara, enfim, era uma estrutura surreal. Inclusive foi nessa academia que a gente tinha aulas do meu pós-graduação. Mas enfim. Então olha quando a Camila, eu toco na coxa dela, porque eu tô mostrando que a gente descola a coxa do banco. Ou seja, o banco ele não fica colado na coxa. A gente deixa... eu tô confundindo, eu nem sei o que eu tô falando porque eu tô me olhando ali. Deixa eu me situar de novo. Ó, quando a gente descola... é que eu acabei de acordar faz pouco, tá? Então dá um desconto aí. Quando a gente descola a coxa do banco, a gente acaba direcionando automaticamente a força para a musculatura do posterior. Por quê? Porque a gente já mantém a musculatura do posterior de coxa em isometria. Então a gente parte da musculatura do posterior já tensionada. Eu não sei se vai aparecer nessa execução, mas vamos supor que tu vai fazer, sei lá, na margem de repetições que o teu treinador estabeleceu, tá, de 10 a 12 movimentos. Então tu vai realizar umas 5 repetições com a coxa descolada do banco, para tu manter a tensão na musculatura do posterior sob mais tempo. E aí quando tu começar a fadigar, porque essa variação é uma variação muito difícil de fazer, vocês não vão conseguir utilizar a mesma carga. A primeira coisa que vocês vão fazer, vai ter que baixar muito a sobrecarga, mas isso não importa, porque vocês vão sentir um pump, aquele aumento de fluxo sanguíneo na musculatura do posterior de coxa, surreal. É uma variação muito foda.
Então descola a coxa do banco, contrai o glúteo, tá? O glúteo não pode erguer, lembra que o glúteo precisa ficar estabilizado, e aí tu faz o movimento. Fez 5 repetições, morrendo já na quinta repetição, e aí tu cola a coxa no banco e continua fazendo o movimento tradicional, que é esse aqui. Então, por exemplo, começa o movimento assim, aumenta a tensão na musculatura do posterior de coxa, fez algumas repetições, quando chegou na falha, cola o banco e aí continua a execução normal. Conseguiram entender essa variação ali de... Fala, paizão, te amo. Desculpa, por quê, velho? Ah, o pai se atrasou? Vou xingar o meu velho depois. O pai se atrasou na live de hoje. Vai ser castigado. Beleza. Então, ó, a partir do momento que vocês descolam a coxa do banco, o posterior de coxa já entra em isometria. Como descola a coxa do banco? Descolando, monstro. Joga, tira a coxa do banco. Tu vai ter que forçar pra cima. Ergue as pernas e aí descola a coxa do banco. O pai falou que acordou agora. Pai, eu também tava dormindo há pouco tempo. Acordei não faz muito também. Acordei, comi, organizei a live e tô aqui. Ah, que legal, Val. Fico muito, muito, muito feliz. Então, esse hackzinho aqui, dificilmente vocês vão ver alguém falar sobre isso, tá? Eu aprendi isso com um dos melhores professores que eu tive no pós-graduação. São técnicas avançadas que a gente aprendia de fisiculturismo que a gente pode aplicar. Então, descola a coxa do banco, automaticamente teu posterior de coxa já vai ficar em isometria, ou seja, já vai ficar tensionado. Faz o movimento sem erguer o glúteo, muito importante. Baixa a carga, lembra? Baixa a carga para não fazer o movimento errado. Ah, que legal, as meninas te seguindo, amor. A Camila tá no card agora, acho que ela nem vai ouvir o que eu vou falar. Muito legal, a Camila tá postando bastante sobre rotina dela, sobre treino, enfim, um monte de coisa, muito legal. Eu sigo ela também, gosto bastante de seguir a Camila. Entende? Então, ó, descolou a coxa do banco, contrai o glúteo, faz o movimento. Olha a cadência da Camila como tá perfeita. Faz o movimento mais devagar. Óbvio que se tu conseguir colocar uma carga um pouco maior, automaticamente a cadência não vai ficar tão devagar assim. Aí tu vai utilizar uma cadência 30-10, por exemplo. Desce em 3 segundos, explode em 1 segundo. Ah, que legal, Odair. Que legal, fico muito, muito feliz. Muito feliz. Sabe o que é o mais foda dessas lives? Que assim, a maioria de vocês aqui, todo mundo, na verdade todo mundo que entendeu, que absorveu os conhecimentos que eu passei, quando as academias abrirem, vocês vão estar sabendo muito mais que os professores de vocês. Mas muito, mas assim, ó, mas de longe. Vocês vão ter que dar aula para eles. Então, ao invés de tu perguntar pro teu professor, me dá uma dica para tal músculo, na verdade ele vai ter que te pedir, tu vai ensinar para ele, e muita coisa que tu vai ensinar para ele não vai saber. Sabe por quê? Porque a gente não aprende isso na faculdade. Quando eu fiz a minha graduação de educação física, eu não aprendi porcaria nenhuma. Se alguém é da graduação ou pretende fazer, já é um alerta. Tu vai ter que correr por fora. Eu aprendi no meu pós-graduação muito, muito, muito. Foi um curso de 2 anos. Eu aprendi muito estudando por conta e colocando em prática. Então não é simplesmente tu ter um canudo na mão que tu vai sair o dono do conhecimento. Tanto é que vocês estão presenciando isso nas academias, que mais de 90% dos profissionais não tem o mínimo de preparo para conseguir auxiliar vocês. Então não é o fato de tu ter um diploma que garante que tu vai ser um profissional competente ou não. E não é só na educação física, é em todas as áreas, né? Então, na verdade, na faculdade é o básico do básico do básico do básico do básico. Que tudo que tu aprende na faculdade, tu consegue aprender no YouTube, por exemplo, tá? De fisiologia, biomecânica, enfim. Sabe qual que é a diferença quando eu fiz o meu pós-graduação da graduação? É que na graduação os meus professores que ensinavam, que davam aula de cinesiologia e biomecânica, eles não tinham a prática da musculação. Quando eu fiz o meu pós-graduação, que inclusive eu fiz em paralelo com a graduação, fiz junto, todos os meus professores, todos eram atletas, já tinham sido atletas, então eles tinham a teoria, eles eram pós-graduados, doutorado, mestrado, tinham a porra toda e ainda tinham sido atletas, ou seja, os caras tinham a teoria e a prática junto. Por isso que o curso foi foda. Existe até hoje, se vocês quiserem procurar, quem é da área, é Bodybuilding Coach, tá? É o único pós-graduação focado no alto rendimento que existe no Brasil. Não existe mais nenhum outro pós-graduação. E eu me formei na primeira turma que teve em Porto Alegre há, uns 3 anos atrás já, eu acho. Galera que quer fazer um pós-graduação,
Sortear consultoria, vou responder essa. Primeiro, sabe o que acontece? Primeiro assim, o meu trabalho é dar consultoria, meus programas de treino. Então, é a mesma coisa um dentista sortear uma consulta no dentista. Acredito que ele não vai fazer isso, ou o mercado ficar sorteando comida. Então, esse é o primeiro ponto. O meu trabalho é valorizado. Eu posto conteúdo pra vocês todos os dias aqui, dou live. Cara, tô fazendo a 26ª live, tá? Então, eu dou muito conteúdo de graça. Então, eu não dou consultoria de graça, mas de jeito nenhum, nem treino de graça. Primeira coisa. Por quê? Primeiro, porque é o meu trabalho. E o segundo, porque ninguém faz quando ganha de graça. Se tu ganha alguma coisa de graça, tu não dá valor. Se eu te der uma consultoria de graça, sabe quando que tu vai fazer? Nunca. Aí algumas pessoas vão falar, Léo, mas eu faço sim. Não faz. 100% das pessoas que ganham a parada não dão valor. Tu precisa investir, tu precisa pagar para dar valor. Tu precisa investir o teu dinheiro suado para tu entender, para tu conseguir dar valor. E mesmo assim, os alunos não conseguem seguir o protocolo 100%. Se os alunos que pagam a minha consultoria já não conseguem seguir 100%, imagina tu ganhando de graça. Então, é foda. Então, eu não acredito que vocês chegam no mercado e pedem coisa de graça também, né? Mas beleza. Galera, eu não tô falando isso brabo não, tá? Eu tô falando de coração aberto pra vocês. Não tô falando de nossa, o Léo fica brabo. No início eu ficava muito puto, porque isso parece que tu não tá valorizando o trabalho dos profissionais de educação física. Tem uma galera aqui que é da área hoje e me entende, né? Então é muito engraçado que as pessoas, me passa um treino aí, ué, tu é advogado? Sou. Então tu atende esse meu caso aqui de graça? Não, mas eu preciso, é o meu trabalho. Pois é, o nosso trabalho também é prescrever treino. Quem fala isso não tem a mínima noção do quanto a gente estuda para conseguir montar uma estrutura de treino, entender sobre biomecânica. Galera, não é só assim, cadeira extensora 3 de 10, agachamento 4 de 8, não é. Treino é muito mais complexo que isso. Tu precisa entender de biomecânica, fisiologia, cinesiologia. Se vocês verem como é que é uma aula de anatomia, vocês vão sair correndo pela porta. É difícil pra cacete, a gente estuda muito. Então nunca menospreze um profissional de educação física. Só pra vocês entenderem o quanto é complexo pra montar um treino, eu demoro em média 1h30, de 1h30 até 2 horas pra montar um treino pra um aluno meu. Pra vocês verem a complexidade que é. Então, valorize os profissionais de educação física, tá? Show de bola? E de novo, eu não tô falando isso chateado, tá? Eu nem ligo pra esse tipo de coisa. Eu sei que ela não falou por mal, tá? Eu entendi exatamente que ela, de repente, ela não tem condições agora, em função da quarentena e um monte de coisa, e ela quer ser minha aluna. Eu fico muito feliz em saber disso, muito mesmo. Mas eu não faço isso, tá? Inclusive que é pelo bem de vocês. De novo, de graça ninguém dá valor. É a mesma coisa, eu dei um exemplo na live de semana passada, que foi o seguinte. Quando, sabe aquela menina, eu vou falar por vocês mesmo, tá? Sabe quando aquele cara fica correndo atrás de ti, ele é muito fácil, tu acaba não dando valor. E aquele cara que tu quer, meu Deus, tu acha ele lindo e o cara não te dá uma moral, que a gente chama lá aqui no sul de moral, né? Ele não te dá nenhuma moral, talvez ele nem quer saber de ti, mas tu quer o cara, te dá muito mais tesão. Né? Não tesão propriamente carnal, tô falando tesão de te dar gana pra tu ficar com ele. Então tudo que é mais difícil a gente dá valor. Quando é muito fácil, a gente nem dá bola. Então aquele cara que fica correndo atrás de ti, tu nem dá bola, tu sai daí, Sarmento, sai, passa. E quando o cara não te dá bola, tu, nossa, meu Deus do céu. Não tô falando que é sempre assim, mas na maioria dos casos é. Aviso dado, show de bola. Vamos ver o stiff agora, deixa eu desativar aqui. Qual que é o erro dessa execução? Existem 2 erros, tá? 2 erros nessa execução de stiff. Quais são? Escreve aí pra mim. Quais são os 2 erros nessa execução? Quais são os 2 erros nessa execução do stiff? Um tá bem claro, né? Cabeça desalinhada com o tronco. Muito bom, Jaque. Muito bom. Qual é o outro? Posição na cabeça, Almeida também, olhando pra frente, show de bola. Subiu muito, estendeu a perna. Matou a charada. Aninha também. Aninha Zambon, muito bom. As 2 meninas ali acertaram já de cara. Agora, boa, minha querida aluna Mone. Isso aí. Cabeça, ela não pode ficar pra frente. Percebe que tem um desalinhamento ali? A tua cabeça, ela precisa... Ó, meu pai! Boa, paizão!
O pai é foda. Então, a cabeça, ela não pode ficar apontando pra frente. Algumas meninas querem ficar se olhando no espelho, né? E aí acabam fazendo assim, acaba desalinhando a cervical, acaba sobrecarregando a coluna cervical e acaba gerando um leve desconforto. Então não pode acontecer. A cabeça, ela precisa ficar alinhada, e depois eu vou mostrar pra vocês o jeito certo. Ela precisa ficar alinhada com a coluna. Esse é o primeiro erro. E o segundo erro, ponto de descanso, que é subir demais. Então não pode estender a articulação no joelho, nem no stiff. Nem no stiff. Por quê? Porque é ponto de descanso. E aí, eu não me lembro se era esse vídeo ou outro, que eu acho que era esse, que é um personal que tá gravando, eu até... Deixa eu ver se é esse aqui, vamos escutar. Uma hiperflexão lombar nesse movimento, isso simultaneamente. Tome muito cuidado com a coluna, porque não pode ter nenhum movimento, é comum ocasionar uma hiperflexão lombar nesse movimento, isso simultaneamente. Tome muito cuidado com a coluna. Ele falou da coluna, mas a aluna dele acho que não compreendeu muito bem quando ele falou da coluna, mas enfim, então não era esse vídeo. Tem um outro vídeo que tá falando assim, quando fizer o movimento da subida, precisa contrair a musculatura do joelho. Que? A musculatura do joelho não, a articulação do joelho. Que? A articulação do joelho, estender a articulação do joelho no stiff pra quê? Se o stiff é pra posterior e glúteo. Não tô entendendo. E por mais que fosse no agachamento, também não pode, porque estender a articulação do joelho acaba entrando no que a gente chama de ponto de descanso. O que é o ponto de descanso? É quando o músculo relaxa, perde tensão, perde contração. Então não pode, nem no stiff, nem no agachamento, tá? Então, os dois erros, cabeça olhando para cima, olhando para frente, na verdade, desalinhamento da coluna cervical e estender demais. Tem esse outro aqui, ó, deixa eu desativar para vocês olharem. Esse é um erro que vocês cometem muito. Qual que é o erro? Mais uma repetição para vocês analisarem. Qual que é o erro? Esse tá fácil, esse tá fácil. Esse tá fácil demais. Qual que é o erro? Qual que é o erro dessa execução? Vamos ver quem vai ser o primeiro a acertar. Descendo demais. A Jaque... Nada? Como nada? Como nada, Vitinho? Descendo demais. Vitinho, trainer. Vitinho, batemos 170, né, Ju? Deixa eu tirar, quando bater esse... Ó, vou tirar um print. Beleza. Galera, é o seguinte... Ela tá descendo demais. Lembra que não é o fato de descer mais que quer dizer que a tua musculatura vai trabalhar mais. Pelo contrário, quando tu desce demais, olha a coluna lombar dela como é que fica. Ela fica em C. O que acontece? Acaba sobrecarregando a coluna lombar. Lembra que eu falei pra vocês na live de semana passada que eu corrigi exercícios de vocês, seguidores, que eu tinha mostrado uma das meninas que tava fazendo o stiff assim? Ela estava querendo descer demais. Por quê? Talvez ela tenha escutado de algum professor falar o seguinte: quanto mais tu descer, melhor, porque quanto mais tu descer, mais vai trabalhar a musculatura do posterior e coxa. Será? Na verdade não. Na verdade, quanto mais tu descer, tu vai perder a postura, porque a flexibilidade dela não permite com que ela consiga fazer o movimento de descida de amplitude excessiva na descida, mantendo a coluna alinhada. Olha como a coluna dela lombar fica em C. Então, e ela tá subindo demais também. Ou seja, ponto de descanso em cima, e quando ela desce, alonga demais. Então não é o fato de descer mais. Não é o fato de descer mais que significa que vai trabalhar mais a musculatura da coluna lombar. Eu vou mostrar para vocês agora uma menina uma blogueira muito boa que eu sigo. Quem será? De novo, óbvio, né? Camila, deixa eu pegar o vídeo da Camila aqui. Ó. Cadê o vídeo? Cara. Nossa, velho. Peraí que eu vou achar o vídeo dela aqui. Peraí. Deixa eu ver. Cara, sumiu o vídeo da Camila. Peraí, segura aí. Cadê? Não tá aqui. Teu vídeo sumiu, amor? Tu deletou? Ah, aqui, ó. Deixa eu tirar. Olha o movimento da Camila. Olha, percebe que quando ela faz o movimento de descida, ela não desce tanto. Por quê? Porque não é o fato de descer mais que quer dizer que vai trabalhar mais a musculatura do posterior.
E olha quando ela faz o movimento de subida, como ela não sobe demais. Por quê? Porque a gente evita o ponto de descanso. Então, tu precisa fazer o movimento de subida, que é o movimento de contração, até manter o joelho semiflexionado, ou seja, levemente dobrado. Não pode estender a articulação do joelho como a menina estava fazendo. Então, vocês precisam fazer o movimento de descida, ou seja, fazer um alongamento, desde que tu consiga manter as curvaturas naturais fisiológicas preservadas, que é o alinhamento da tua coluna, para não sobrecarregar a tua coluna lombar. Então, tu não pode descer tanto a ponto de perder a estabilidade da coluna lombar. Beleza? Combinado? Então, ó, a Camila, ela faz o movimento de... eu separei mais um vídeo dela aqui, que é o seguinte. Tem algumas meninas que fazem o stiff no step, né? Ó. Percebe que ela não tem necessidade de utilizar o step. Vocês já viram algumas meninas utilizando o step? Escreve aqui pra mim. Quem aqui já viu alguém utilizando o step para fazer o stiff? Se a tua flexibilidade permite... E assim, galera, presta atenção no que eu vou te falar. Cerca de 5% da população feminina, das mulheres, podem utilizar o step para fazer o stiff. Por quê? Porque o step é único exclusivamente para aumentar a amplitude do movimento. Quem utiliza step, cara, não tem necessidade nenhuma. Por quê? Para tu utilizar o step, tu precisa fazer o movimento da descida sem encurvar a coluna e a anilha ali, a parte do peso, precisa encostar no chão. Porque o step é simplesmente para tu ter uma amplitude maior. Então, a não ser, cara, e isso algumas meninas fazem sem saber. Olha a Camila ali, a gente está demonstrando como é que as meninas fazem e não tem necessidade. Percebe que falta, sei lá, 2, 3 palmos para encostar no step esse movimento? Vocês conseguem ver? Para que ela está fazendo no step ali se não tem necessidade, se a flexibilidade dela não permite? O que aconteceria se ela descesse demais? Com certeza absoluta, ela ia sobrecarregar a coluna lombar dela. Ó, batemos 190 pessoas na live. Quase 200. Daqui a pouco vamos bater 200. Conto com vocês. Vamos bater 200 hoje? Entende? De novo. Ó, o que aconteceria se ela fosse descer demais? Aconteceria isso aqui, ó. Desceu demais, coluna lombar fica encurvada, gera sobrecarga na coluna lombar, acaba parando de fazer o movimento por conta de fadiga muscular no posterior e no glúteo. Nem sei o que eu falei, mas vocês entenderam, né? Eu tava pensando num negócio que eu tinha que falar pra vocês, que é um aviso, que é o seguinte. Ó, Ju, minha querida aluna, eu fico cada dia mais impressionado quanto um treino é complexo. Tô amando suas lives. Obrigado, Ju. Beijão. A Ju também, minha querida aluna, inclusive teve uma evolução muito boa, muito boa. Quero ver a próxima evolução, hein, Ju? Vou aguardar as cenas dos próximos capítulos. Que é o seguinte, o recado que eu quero dar é: segunda-feira agora vai começar o projeto Bumbum na Nuca, que é uma parada que eu nunca fiz antes. Vai ser uma série de conteúdos durante uma semana inteira, onde eu vou revelar tudo que vocês precisam fazer, todos os erros que vocês não podem cometer para construir o glúteo dos sonhos de vocês. Eu vou fazer vocês terem resultados de um ano em 3 meses de treino. Quem é meu aluno de consultoria, quem é meu aluno do X-Fit, sabe do que eu tô falando, colocou em prática, cara, não tem como tu não ter resultado, é impossível. É impossível, por quê? Porque eu sei o caminho, eu sei como fazer o corpo de vocês se transformar em tempo recorde, porque eu já percorri isso. Além de eu ter a teoria, eu também tenho a prática. E cara, eu já transformei o corpo de literalmente centenas, quando eu falo centenas, eu nem sei quantas pessoas foram, tá? Mais de 1000 pessoas, com certeza, eu já consegui transformar o corpo só trabalhando com a internet, muito mais. Então, eu vou ensinar pra vocês, vou revelar tudo que vocês precisam saber. Como é que vocês fazem para participar do projeto Bumbum na Nuca, que inclusive é 100% online, 100% gratuito. Vai no link na minha bio, tem um link, e lá tem, na verdade tem 2 links. Um link para tu entrar no meu grupo gratuito do Telegram, que inclusive eu posto o resumo das lives lá. E o outro link é para tu se cadastrar gratuitamente no projeto Bumbum na Nuca, que vai acontecer segunda-feira agora. Então, conto com a presença de vocês, se vocês querem realmente ter resultado de verdade, transformar a musculatura do glúteo a ponto de, cara, de fazer as inimigas ter inveja de vocês.
O verão vai chegar e eu quero que vocês estejam com aquele glúteo absurdo, que para o trânsito. Sabe aquele glúteo que a galera fica assim, oh, meu Deus do céu, olha o glúteo dessa menina. É isso que eu quero que vocês tenham. E muitas de vocês estão treinando por meses, talvez anos, sem ter resultado nenhum. Várias alunas minhas estavam treinando por mais de anos sem ter resultado. Olha que ruim isso. Por quê? Porque é o estágio platô, que é aquele estágio que por mais que tu treine todos os dias, tu não consegue ter resultado nenhum. Porque tu não tem a metodologia de treino, tu acaba cometendo esses erros que eu tô mostrando pra vocês, tu não sabe a ordem certa dos exercícios, porque lembra que a ordem dos exercícios é a coisa mais importante num treino, muito mais do que o exercício, muito mais do que a carga, é a ordem dos exercícios. Cada exercício é preparatório para o exercício seguinte e ele precisa ser encaixado no momento certo. E tudo isso eu vou te ensinar lá no projeto Bumbum na Nuca. Então, para participar é muito simples, só clicar no link que está na minha bio. E aí vocês entram no meu grupo gratuito do Telegram. E é isso. Deixa eu ver o outro. Ah, muito bom, muito bom. Ó, esse aqui é o hack invertido, tá? Qual que é o erro dessa execução aqui? Inclusive assim, galera, tem algumas pessoas que fazem uma adaptação do hack invertido. Na academia dessas pessoas não tem o hack invertido, ela acaba fazendo no hack normal, que é o hack tradicional. Só que ele não é adaptado para isso, né? Então a chance de tu se machucar pode ser bem alta. Então eu particularmente não aconselho. Esse hack aqui, ele é no meu perfil, isso, na minha bio lá. Na minha bio tem um link para vocês se cadastrarem. Então, esse aparelho aqui, ele foi feito exclusivamente para ele fazer o hack normal e o hack invertido. Então ele é adaptado para isso. Tá descendo demais. Quem que acertou? Daisy Viana, retroversão pélvica. O que é isso? Lá no final do movimento, quando ele desce demais, a pelve dele acaba entrando em retroversão, acaba gerando sobrecarga desnecessária na coluna lombar, acaba perdendo tensão na musculatura do glúteo, porque também acaba acontecendo um ponto de descanso, e acaba gerando essa sobrecarga a ponto de promover, de desenvolver uma futura lesão, com certeza absoluta, na coluna lombar. Talvez nas primeiras semanas, primeiros meses, talvez ele não sinta nada, mas a longo prazo, com certeza absoluta, ele vai sentir. Então, qual que é a saída? Primeiro, o glúteo dele precisa vir para trás, ele não pode descer com o glúteo reto. Vou mostrar uma execução perfeita agora de um vídeo que eu achei na internet também. Olha como essa execução está completamente... Primeiro vamos olhar de novo a outra. Ó, o glúteo dele entra, né? Que nem a Daisy falou. Ah, aprendeu comigo, Daisy? Pô, que legal, velho. Nossa, vocês não têm noção o quanto eu fico feliz quando vocês falam... Quando vocês conseguem ter essa análise, que é uma análise mais difícil de ter, né? Precisa ter um olho mais clínico para ver que ele fez uma retroversão. E por causa de mim ainda, que eu ensinei vocês, nossa, vocês não tem... Eu vou dormir feliz demais hoje, muito feliz. Cara, eu fico muito feliz de verdade mesmo, porque isso é sinal que o meu conteúdo está sendo relevante para vocês. Inclusive, ontem eu bati 1 milhão de visualizações aqui no Instagram nessa semana. 1 milhão de visualização no Instagram em uma semana. Foi o meu recorde. 1 milhão. E o meu Instagram está crescendo cada vez mais. Cara, a gente já está batendo quase 59 mil pessoas. Eu tô ganhando muito seguidor por dia. Nossa, muito. Tá crescendo demais a conta. Tô muito feliz. 1 milhão de visualizações. Ó, a Tata, minha querida aluna sumida. Tata, por onde tu anda, minha querida aluna? Renatinha também, minha querida aluna. Cara, 1 milhão de visualização no Instagram em uma semana. Para algumas pessoas pode ser nada. Para mim é coisa pra cacete. Nossa, é 1 milhão de vezes que vocês me viram aqui no Instagram. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu comemoro muito. Porque não é 1 milhão. Cara, é 1 milhão de vezes que a pessoa me viu. Você tem noção? É foda. É surreal. É surreal. Nossa, é muito foda. Ah, minha prima! Bruninha, bro! Beijão, bro. Saudade. Até a Bruna tá na live. Tava escondida aí, né, Bruna? Ó, então, vamos pra análise certa, senão não vai dar tempo. Seguinte. De novo, como acho que foi a Daisy, né? Falou que entra em retroversão pélvica a pelve dele lá no final do movimento. Então percebe o movimento certo agora, como o glúteo precisa ficar apontando pra trás. Olha que massa. Postura perfeita, alinhamento da coluna... O glúteo não entra em a pelve não entra em retroversão, assim ele vai conseguir ativar a musculatura do posterior, do glúteo e do quadríceps. Léo, beleza, já entendi esse hack invertido e agora me explica qual que é a diferença do hack invertido pro hack normal.
simplesmente pelo fato da gente inverter o vetor da força. Sempre quando a gente tem... algumas pessoas me perguntam assim, Léo, qual é o melhor exercício para quadríceps? Qual é o melhor exercício para o glúteo? Não existe. Por quê? Porque cada exercício tem uma biomecânica diferente e cada exercício vai trabalhar uma porção do teu músculo diferente. Eu tô falando isso para contextualizar o que eu quero dizer no hack. Quando a gente faz o hack normal, tradicional, virado para frente, a gente tem a tendência maior a produzir uma força, um estresse na musculatura do quadríceps muito maior por causa do vetor da força. Agora, a partir do momento que a gente inverte, que a gente faz o hack invertido, que é esse hack aqui, a gente tem a tendência maior a promover um estresse na musculatura do glúteo e do posterior de coxa muito maior do que se a gente fosse fazer o hack tradicional. Léo, então quer dizer que esse hack invertido a gente não trabalha a musculatura do quadríceps? Trabalha pra caceta. Só que tu tem a tendência maior. Quando eu falo tendência maior, quer dizer que a gente vai trabalhar uma parte do teu músculo com mais eficiência do que a outra, mas não quer dizer que anula a outra. Entende? Então sempre quando a gente fala ênfase, por exemplo, treino com ênfase em quadríceps, o que é isso? Quer dizer que tu vai fazer um treino que tu vai trabalhar a musculatura do quadríceps, mas tu não vai trabalhar a musculatura do quadríceps de forma isolada. Tu vai trabalhar a musculatura do glúteo, vai trabalhar a musculatura do posterior de coxa também. Então o treino não é isolado de quadríceps, o treino não é isolado de glúteo, o treino não é isolado de posterior. O único exercício completamente isolado de quadríceps é a cadeira extensora. Então a partir do momento que tu inclui qualquer outro exercício multiarticular, agachamento, leg press e passada, tu não está trabalhando só a musculatura do quadríceps. Então ele passa de ser um treino isolado de quadríceps para um treino com ênfase em quadríceps. Vai trabalhar o quadríceps, mas trabalha outros agrupamentos musculares. E o posterior de coxa também. Quando tu faz o stiff, tu também trabalha a musculatura do glúteo. Então o stiff, ele é um exercício pro posterior, mas ele também trabalha a musculatura do glúteo. Então se tu faz o stiff no treino de posterior, já não é um treino isolado de posterior de coxa, porque tu também trabalhou a musculatura do glúteo, entende? Então muitas vezes a gente acaba trabalhando um grupamento muscular sem saber que a gente está trabalhando. Olha que loucura. Muitas vezes a gente trabalha um grupamento muscular sem saber que a gente está trabalhando. Muito foda, né? Então esse exercício, o hack invertido, a gente acaba tendo a tendência maior a ativar mais a musculatura do posterior e do glúteo, mas também a gente trabalha a musculatura do quadríceps. Ele não sai da jogada, ele está ali atuando fortemente. Inclusive é um excelente exercício para vocês incluírem, por exemplo, num treino com ênfase em posterior de coxa. Por quê? No início do treino tu fez, sei lá, é um exemplo, tá? Flexor deitado, flexor sentado e stiff. E aí depois tu finaliza com esse exercício. Por quê? Tu vai continuar trabalhando a musculatura do posterior, vai continuar trabalhando a musculatura do glúteo, porque tu já trabalhou no stiff, e tu vai dar um estímulo na musculatura do quadríceps. Então quando a gente quer, por exemplo, trabalhar uma musculatura 2 vezes na semana, a gente pode, por exemplo, se eu quero dar uma ênfase no meu quadríceps 2 vezes na semana, eu posso fazer um treino específico para quadríceps e no outro dia, 2 dias depois, 3 dias depois, quando eu for treinar o posterior de coxa, eu posso dar um estímulo para essa musculatura fazendo um hack invertido. Então eu trabalho também a musculatura do posterior, trabalho a musculatura do glúteo e também dou um estímulo para a musculatura do quadríceps. Então já vai uma dica para vocês que querem melhorar um determinado grupamento muscular. 2 dicas na verdade, tá? Spoiler aqui que eu já dei numa live, eu não ia falar sobre isso, mas não me segura, não me aguento, vou precisar falar. Presta atenção, anota isso, que isso vai mudar, vai ligar a chavezinha de vocês. Sempre quando tu quer melhorar um determinado grupamento muscular, tu vai utilizar os exercícios que ativem esse grupamento muscular no início do teu treino. Por quê? Porque no início do treino é onde a gente tem uma demanda energética maior, é onde a gente consegue colocar uma sobrecarga maior, consequentemente a gente consegue colocar uma intensidade maior. Se a gente consegue colocar uma intensidade maior, a gente consegue promover mais hipertrofia muscular, ou seja, aumento de massa muscular magra. Então, por exemplo, num treino de glúteo, tá? Léo, eu treino perna 1 vez na semana, isso é um exemplo, não quer dizer que é a melhor divisão, na verdade não é, mas vamos supor que tu treina perna 1 vez na semana, só para tu entender a minha linha de raciocínio. E nessa 1 vez na semana, tu tava começando com agachamento, leg press, depois fazia cadeira abdutora e fazia stiff e flexor. Só que tu quer dar uma ênfase na musculatura do posterior de coxa. Faz sentido tu começar com agachamento e com leg press? Não faz. Por quê? Porque tu trabalha muito mais a musculatura do quadríceps. Mas, Léo, eu também trabalho a musculatura do posterior. Tu trabalha, mas tu trabalha muito mais a musculatura do quadríceps e do glúteo. Então é muito mais interessante tu começar com o flexor deitado, que é um exercício isolado para a musculatura do posterior. Então, e aí depois tu faz um flexor sentado, por exemplo. Ou seja, no início do teu treino, nos primeiros 2 exercícios,
tu utilizou dois exercícios isolados para a musculatura do posterior de coxa, que é o músculo prioridade, ou seja, é o músculo que tu quer desenvolver. E aí depois tu faz o quadríceps e o glúteo. Se tu quisesse melhorar a musculatura do glúteo, o que tu faria? Começaria com uma elevação pélvica ao invés de começar com agachamento. Por quê? Porque no agachamento tu trabalha muito mais a musculatura do quadríceps. Então quando tu começa com um exercício isolado de glúteo, por exemplo, tu acaba tendo uma percepção neuromuscular mais aguçada em relação ao glúteo e tu consegue melhorar essa musculatura porque tu colocou ela no início do treino, colocou uma intensidade muito maior. É muito melhor dividir o treino. Óbvio, tem um treino específico para glúteo, que é o que eu faço com os meus alunos. Um treino específico para o glúteo, um treino específico para posterior, um treino específico para o quadríceps. Mas essas dicas, cara, vão mudar o jogo de vocês. Agora, esse exercício aqui, vocês já ouviram esse exercício? Quem já viu esse exercício, escreve eu. Quem já viu esse exercício? O que vocês acham desse exercício aqui? É um exercício que se chama Frog. Rabbit. Frog acho que é rã ou sapo, né? Não sei. Já viram? Show de bola. O que vocês acham desse exercício? Pode falar sinceramente, tá? Abre teu coração pra mim agora. Abre o coração pro Leozinho. Ele é estranho, né? Verdade, é estranho. É engraçado, né? É um pouquinho engraçado. Bom, esse é um exercício muito... É sapo? Ah, beleza. Sapo. Frog. Pra te ver como o meu inglês é, uma merda. Então, esse exercício é o frog, né? Que é o famoso sapinho, não me lembro quem é que falou ali, mas enfim. Acho nada a ver? Então, vocês vão cair pra trás com o que eu vou falar agora. Vocês vão cair pra trás. É um exercício que rufa os tambores. É um exercício... Será que eu falo? A galera tá falando que é nada a ver. A galera falou que é nada a ver. Será que é nada a ver mesmo? É um exercício que vai trabalhar muito sim a musculatura do glúteo. Então, é um exercício que pode ser feito, sem problema nenhum. Inclusive, é um exercício que vai trabalhar muito a musculatura do glúteo. Porém, entretanto, todavia, tu precisa ter uma execução perfeita para tu conseguir trabalhar a musculatura do glúteo. Um adendo, tá? Só para vocês entenderem. Ele não é o melhor exercício para a musculatura do glúteo. Ele não é o melhor exercício, ele não é o mais poderoso para a musculatura do glúteo, assim como o glúteo caneleira não é o mais poderoso para a construção de glúteo. Agora, existem exercícios como o glúteo caneleira, glúteo no crossover, exercícios isolados para a musculatura do glúteo, o frog, que são exercícios que vão trabalhar a musculatura do glúteo de uma forma isolada. Então a gente usa esses exercícios como aprimoramento, tá? A gente molda a musculatura do glúteo. O agachamento, leg press e a passada, que é onde a gente consegue colocar carga, é onde a gente vai construir o glúteo, onde a gente vai hipertrofiar essa musculatura. Mas fazer o detalhamento dessa musculatura são os exercícios isolados. Então, cadeira abdutora, elevação pélvica, glúteo no crossover com o joelho estendido, joelho semiflexionado, abdução em pé. O frog, glúteo caneleira, 4 apoios com o joelho semiflexionado e estendido. Então ele vai trabalhar sim a musculatura do glúteo. Existem alguns profissionais que condenam? Existe, né? São os mesmos profissionais que condenam a musculatura... Que barulho é esse? Um barulhão. São os mesmos profissionais que condenam o uso de BCA. São os mesmos profissionais que condenam... exercícios isolados, que falam que glúteo caneleira não serve pra nada. Cara, ele serve, ele só não é o exercício principal. Então tem algumas pessoas que são muito como que fala? Esqueci a palavra, é muito assim, incisivo, é muito burro. A galera gosta muito de condenar os exercícios. Nossa, BCA não serve pra nada, porque não serve pra nada. Pô, a galera não tem a prática e a teoria da parada. Eles gostam muito de crucificar pra aprender. Muito radical, boa, muito radical.
É muito radical. Claro que tem exercícios que não servem pra porcaria nenhuma, como o glúteo graviton, que eu já mostrei pra vocês. Aquele sim é um exercício completamente inútil, que vocês não devem fazer de jeito nenhum, que é aquele que tu empurra a plataforma do graviton. Primeiro, o graviton nem foi feito pra isso, não foi projetado pra isso. Enfim. Então, esse exercício, ele pode ser utilizado se tiver... Primeiro assim, galera, exercícios mais avançados assim são, obviamente, já o nome já diz, exercício avançado para alunos mais avançados. Alunos avançados não significa alunos que estão há 5 anos na academia. Não é o tempo de matrícula que tu tem na academia que significa que tu é um aluno avançado ou não. É o jeito com que tu treina, é a metodologia que tu aplica. Durante quanto tempo tu tá treinando com intensidade, durante quantos anos tu tem estrutura de treino, tu tem metodologia de treino e tu aplica isso 100%. Se tu tem isso durante, sei lá, 6 anos, aí tu é um aluno avançado. Se não, tu é um aluno intermediário ou um aluno iniciante. Então não é o fato de tu estar matriculado na academia há 4 anos que significa que tu é um aluno avançado. Não é. Então esse é um exercício que pode sim ser utilizado, tá? Pode sim ser utilizado, mas de preferência para alunos avançados, por alunos avançados. Porque é um movimento complexo de fazer, ele parece ser simples, mas não é simples. Tu precisa ter força na musculatura do posterior de coxa. Talvez ali ela precisaria descer um pouco menos para não sobrecarregar a coluna lombar, porque se ela desce mais a lombar dela fica flexionada e aí quando ela faz o movimento de subida, ela faz uma hiperextensão, isso pode ocasionar um desconforto ali, tá? Então, por exemplo, aluno iniciante, cara, é o básico, agachamento, leg press, até o glúteo no 4 apoios, tá? Pode fazer, glúteo no crossover, elevação pélvica. É aluno extremamente avançado, atleta, tá? Tu é atleta de fisiculturismo, cara, aí eu acho válido. Se tu não é atleta, não tem muito sentido fazer não. A não ser que nem eu falei, tu seja um aluno muito avançado. Aí é outra parada. Então, para as pessoas que falaram que ele era engraçado, ele é realmente engraçado, né? Ele é meio esquisito, mas ele tem sua eficiência. Então, vocês precisam filtrar alguns profissionais que acabam condenando muitas coisas. Cara, eu já vi profissional falando que elevação pélvica não serve pra nada. Vocês acreditam nisso? Que elevação pélvica não serve pra nada. Elevação pélvica é um dos exercícios mais poderosos pro glúteo. Como é que um cara tem a capacidade de falar isso? Não faz sentido. Ah, porque quer crescer a musculatura do glúteo? É só o agachamento. Não é só o agachamento. O profissional ele precisa ser mais abrangente, ele precisa abrir a mente dele e entender que existem um leque de possibilidades de exercícios para tu construir a musculatura do glúteo e deixar a musculatura do glúteo realmente bonito, mais arredondado, com aquele aspecto de bumbum na nuca realmente. Entende? Então, se algum profissional condena esses exercícios básicos, cara, filtra, tá? Filtra algumas coisas. Eu não tô falando para tu parar de seguir, mas não precisa necessariamente acreditar em tudo que ele fala. Falta quanto, amor? 15. Conseguiram entender? Falta 15, agora são 9h15. Ah, tá, entendi. Galera, é o seguinte. Hoje batemos o recorde... Ei, o que eu fiz, caralho? Deu. Ó, é o seguinte. Batemos quase 200 pessoas na live de hoje. Estou muito feliz com isso. E é o seguinte, eu vou fazer um post agora no meu feed. Inclusive fiz um post antes de eu entrar na live sobre agachamento no Smith. Dei uma olhada lá, que foi uma live que eu fiz. O conteúdo tá muito foda. Outro recado que eu quero dar de novo. Bumbum na Nuca, projeto Bumbum na Nuca vai acontecer segunda-feira. 100% online, 100% gratuito. Clica no link do meu perfil, entra no meu grupo gratuito do Telegram, não vai pagar absolutamente nada por isso. E clica no outro link para entrar no projeto Bumbum na Nuca, 100% gratuito também. Vou fazer um post no feed, vou perguntar qual foi a maior sacada que tu teve na live de hoje, qual foi o maior aprendizado que tu teve na live de hoje, e eu quero que tu vá lá comentar. Se vocês gostam das minhas lives, se vocês querem que eu faça mais lives, comenta lá, porque o comentário de vocês é muito importante para eu saber se tá sendo relevante ou não. Então, eu sei que tem muitos de vocês que, eu não vou comentar lá no post do Léo. Cara, vai lá, comenta, não custa nada. É só falar assim, Léo, gostei muito do que eu aprendi sobre isso. Cara, é simples, não vai te tomar 30 segundos. E vai estar me ajudando e vai estar te ajudando também, porque eu vou entender qual conteúdo é relevante para ti ou não. Então eu vou fazer o post agora lá e eu quero que vocês vão lá comentar, beleza? Eu vou responder todo mundo. Beijão, amanhã às 8h17 a gente se vê, hein? Não esquece.